Bem-vindo a mais um capítulo da série Princípio de Fé. Nesse momento nós vamos focalizar a lei de Deus, que é realmente o centro da Bíblia, o centro do plano de Deus, o centro do concerto da graça. Ao criar o ser inteligente, Deus já gravou na mente dele a lei de Deus. O homem, ele tem em si um critério de justiça. Se você visita uma tribo de índios em qualquer parte do mundo, vocês vão perceber que eles têm as suas leis. Baseadas em quê? É naquele princípio que Deus já colocou na mente dos seres criados. A lei de Deus é a expressão do caráter do amor e da justiça de Deus. Quando Deus criou o homem, ele já pôs nele esses princípios de origem celestial. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Vamos considerar os princípios morais que eram conhecidos antes do Sinai. Por exemplo, em seu diálogo com Caim, após rejeitar sua oferta de fruto destituída de sangue, Deus declarou: se você fizer o bem, não será aceito, mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça à porta. Você pode dominá-lo. Isso prova que a lei de Deus era conhecida, porque o apóstolo João disse que pecado é transgressão da lei. Se o pecado era evidente para Caim, ele tinha conhecimento da lei de Deus. Falando a respeito de Abraão, bem antes de apresentar sua lei no Monte Sinai, Deus disse: porque Abraão me obedeceu, guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Um ponto que gostaríamos de destacar é que a lei era transmitida oralmente de pai para filho, ainda que não estivesse escrita na pedra. E quando, antes de chegar ao Sinai, Deus deu o maná para o povo, ele perguntou a eles: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas leis? As evidências mostram que os princípios dos 10 mandamentos eram conhecidos e praticados antes da apresentação da lei no Sinai. Vamos considerar alguns mandamentos e como eles eram conhecidos. Por exemplo, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, há muito tempo seus antepassados prestavam culto a outros deuses. Isso prova que, antes de Abraão se separar dos seus familiares, ele era influenciado pela idolatria. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. Em Gênesis 31, encontramos a história do furto das imagens de Labão por Raquel. Em Gênesis 35 está registrado o apelo de Jacó aos seus familiares para que lançassem fora os seus ídolos. Isso mostra que Jacó estava ciente de que a idolatria era aborrecível a Deus. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. As palavras de Gênesis 28 mostram que tinha um profundo sentimento de reverência para com a presença de Deus, especialmente o caso de Jacó. Esse princípio é a base do terceiro mandamento. O quarto mandamento diz: lembra-te do sábado. Essa palavra lembra-te quer dizer que o sábado já era conhecido antes. O que aconteceu na criação? Gênesis capítulo 2 está registrado o repouso do sábado, sétimo dia. E Deus, ele abençoou, descansou e santificou o sábado. Então o sábado foi dado na criação e não no Monte Sinai. No Monte Sinai ele foi apenas repetido. E diz a Bíblia que o povo descansou no sétimo dia antes do Sinai. O quinto mandamento fala: honra teu pai e tua mãe. E a severa repreensão de Noé a Cão e a Canaã mostra claramente que eles tinham conhecimento do mandamento sobre a devida honra a pai e mãe. O sexto mandamento: não matarás. O episódio envolvendo Caim e Abel evidencia o pleno conhecimento da terrível natureza do pecado de homicídio. E Caim sabia que seu crime poderia levá-lo à morte como a devida punição. O sétimo mandamento diz: não adulterarás. A história de Abimeleque com Abraão, sendo impedido por Deus de adulterar com Sara, demonstra que o adultério era conhecido como pecado passível de morte. Deus lhe disse: eu te impedi de pecares contra mim. Disse Abimeleque a Abraão: em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado? Então o adultério era conhecido como um grande pecado já no tempo de Abimeleque. O oitavo mandamento diz: não furtarás. Labão disse a Jacó: por que me furtaste? Era conhecido o fato de que
furto era um crime perante Deus e perante a sociedade. Os descendentes de Jacó, os filhos de Jacó, eles disseram que não haviam furtado aquele copo do primeiro-ministro. O 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho. A leitura de Gênesis 27 torna claro que a falsidade era conhecida como grave pecado. Abimeleque e Ficol disseram a Abraão: não mentirás, porque Abraão já havia incorrido nesse pecado no capítulo anterior. E o 10º mandamento, não cobiçarás, também estava envolvido já no começo, quando Eva cobiçou o fruto proibido. Diz que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável. E Jetro, o sogro de Moisés, o aconselhou a escolher assistentes que aborrecessem a avareza. Isso também ocorreu antes da lei ser entregue no Monte Sinai. Há uma multidão de aproximadamente 2 milhões de pessoas, ex-escravos, embrutecidos pelo rigor dos capatazes egípcios. Deus achou por bem apresentar sua lei de maneira majestosa e maravilhosa, em meio a relâmpagos e trovões, de modo a impressionar seu povo recém-liberto da escravidão, com a santidade do caráter divino, em contraste com a pecaminosidade do caráter humano. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Êxodo 20, 18 a 20. Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, não criado, sendo originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e culto supremos. Ao homem não lhe é permitido conferir a qualquer outro objeto o primeiro lugar nas suas afeições ou serviço. O que quer que acariciemos, que tenda a diminuir nosso amor para com Deus ou se incompatibilize com o culto a Ele devido, disso fazemos um Deus. O 2º mandamento proíbe o culto ao verdadeiro Deus por meio de imagens ou semelhanças. Muitas nações gentílicas pretendiam que suas imagens eram meras figuras ou símbolos pelos quais adoravam a divindade. Deus, entretanto, declarou que tal culto é pecado. A tentativa de representar o Eterno por meio de objetos materiais rebaixaria a concepção do homem acerca de Deus. Desviada da perfeição infinita de Jeová, a mente seria atraída para a criatura em vez de ser atraída para o Criador. Sendo rebaixada as suas concepções acerca de Deus, o homem, igualmente, haveria de degradar-se. Este mandamento não proíbe somente falsos juramentos e juras comuns, mas veda-nos o uso do nome de Deus de maneira leviana e descuidada, sem atentar para sua terrível significação. Pela menção precipitada de Deus na conversação comum, por meio de apelos a Ele feitos em assuntos triviais e pela frequente e impensada repetição de seu nome, nós o desonramos. Santo e tremendo é o seu nome. Todos devem meditar em sua majestade, pureza e santidade. O sábado não é apresentado como uma nova instituição, mas como havendo sido estabelecido na criação. Deve ser lembrado e observado como a memória da obra do Criador. Apontando para Deus como aquele que fez os céus e a terra, distingue o verdadeiro Deus de todos os falsos deuses. Todos os que guardam o 7º dia dão a entender por este ato que são adoradores de Jeová. Assim, é o sábado sinal de submissão a Deus por parte do homem, enquanto houver alguém na terra para o servir. O 4º mandamento é o único de todos os 10 em que se encontra tanto o nome como o título do legislador.
Os pais têm direito ao amor e respeito em certo grau que a nenhuma outra pessoa é devido. O próprio Deus, que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas aos seus cuidados, ordenou que, durante os primeiros anos da vida, os pais estejam em lugar de Deus em relação aos filhos. Aquele que rejeita a lícita autoridade de seus pais, rejeita a autoridade de Deus. O 5º mandamento exige que os filhos não somente tributem respeito, submissão e obediência a seus pais, mas também lhes proporcione amor e ternura, aliviem os seus cuidados, zelem de seu nome e o socorram e consolem na velhice. Ordena também o respeito aos ministros e governantes e a todos os outros a quem Deus delegou autoridade. Todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida, o espírito de ódio e vingança ou a condescendência de qualquer paixão que leve a atos ofensivos a outrem, fazendo-nos mesmo desejar-lhe mal, pois qualquer que aborrece seu irmão é homicida, uma negligência egoísta em cuidar dos necessitados e sofredores, toda condescendência própria ou privação desnecessária, ou trabalho excessivo com a tendência de prejudicar a saúde, todas essas coisas são, em maior ou menor grau, violação do 6º mandamento. Este mandamento proíbe não somente atos de impureza, mas pensamentos e desejos sensuais ou qualquer prática com a tendência de os excitar. A pureza é exigida não somente na vida exterior, mas nos intuitos e emoções secretos do coração. Cristo, que ensinou os deveres impostos pela lei de Deus em seu grande alcance, declarou ser um mau pensamento ou olhar tão verdadeiramente pecado como o é o ato ilícito. Pecados públicos, bem como particulares, são incluídos nesta proibição. O 8º mandamento condena o furto de homens e tráfico de escravos e proíbe a guerra de conquista. Condena o furto e o roubo. Exige estrita integridade nos mínimos detalhes dos negócios da vida. Veda a fraude no comércio e requer o pagamento de débitos e salários justos. Declara que toda tentativa de obter vantagem pela ignorância, fraqueza ou infelicidade de outrem é registrada como fraude nos livros do céu. Aqui está incluído todo o falso falar a respeito de qualquer assunto, toda tentativa ou intuito de enganar o próximo. A intenção de enganar é o que constitui a falsidade. Por um relance de olhos, por um movimento da mão, uma expressão do rosto, pode-se dizer falsidade tão eficazmente como por palavras. Todo exagero intencional, toda sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea ou desproporcionada, mesmo a declaração de fatos feita de tal maneira que iluda, é falsidade. Este preceito proíbe todo esforço no sentido de prejudicar a reputação de nosso próximo pela difamação ou suspeitas ruins, pela calúnia ou intrigas. Mesmo a supressão intencional da verdade, pela qual pode resultar o agravo a outrem, é violação do 9º mandamento. O 10º mandamento diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. O 10º mandamento fere a própria raiz de todos os pecados, proibindo o desejo egoísta, do qual nasce o ato pecaminoso. Aquele que, em obediência à lei de Deus, se abstém de condescender, mesmo com um só desejo pecaminoso, daquilo que pertence a outrem, não será culpado de um ato mau para com seus semelhantes. Prezado ouvinte,
Talvez esteja na sua mente a pergunta: até quando serão válidos os mandamentos de Deus? Jesus disse, quando ele estava apresentando o Sermão da Montanha, diz o seguinte: não pense que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Portanto, eu lhes digo que enquanto existir o céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses menores mandamentos e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Quer dizer, não vai entrar lá. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Portanto, prezado ouvinte, a lei de Deus, ela é tão eterna como o próprio Deus. Ela é um reflexo do caráter de Deus. E Jesus falou muito claramente que enquanto existir céu e terra, nenhuma letra da lei será omitida. Tenha em mente isto. A lei de Deus, ela é tão eterna como o próprio Deus. Sábia, justa, santa e pura é a lei do meu Senhor, que corrige a vida impura do pedido pecador. Do Senhor o ensinamento, Nela tão perfeito está, é tão rica de preceitos e conselhos santos dá. Do Senhor os bons conselhos, justos e benignos são. Neles vejo quais espelhos, quando amar meu coração. mais que o sol resplandecentes, Os preceitos do Senhor iluminam nossas mentes com divino resplendor. Na próxima aula abordaremos um mandamento que ocupa posição de destaque na Bíblia. Que mandamento é este? Por que ele se destaca dos demais? Estaremos abordando esses e outros pontos semelhantes. Contamos com você na continuação. Até lá!